Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho há uns bons anos terrestres com sistemas e gestão, em especial o Proteus, que eu já conheço desde a época da Microsiga, antes mesmo de ser Proteus Siga Advanced e antes mesmo do Siga Advanced. E hoje eu estou aqui para falarmos da reforma tributária e onde que isso se relaciona com o Proteus. O que nós precisamos do Proteus para nos ajudar na reforma tributária? E já adiantando, independente da sua religião, a reforma tributária está aí, está batendo na nossa porta, está chegando e vai chegar com algumas coisas novas, né? Não vamos entrar no mérito se para o bem ou para o mal, mas já está chegando. Bora ver um pouquinho do que acontece nesse mundo Proteus. Existem algumas novidades, né, na reforma tributária, lógico, né? São coisas novas. Então a gente tem uma mudança significativa nos impostos. O governo joga como uma simplificação, mas até chegar nessa simplificação eu acho que a gente vai ter uma complicação. Então a gente vai ter vamos ter coisas novas, muita coisa nova vai andar junto com a coisa que já existe. Então nós vamos ter acho que um período talvez um pouquinho turbulento na mudança, depois acho que fica mais tranquilo. Assim eu espero. Bom, para começar aqui, eu queria só ilustrar o cronograma que tem das alterações. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que isso vai começar em 2026 e vai até 2033. Com certeza algumas coisas vão mudar ao longo do caminho, mas 2026 a gente já tem coisa aparecendo aqui, como por exemplo o CBS e o próprio IBS, que nada mais é do que o nosso PIS/COFINS, e o IBS é o ICMS e ISS. Começa meio devagar, mas para o sistema já começa de uma vez. Por quê? Porque por menor que seja esse início, que, né, a gente pode ver 0,90, 0,1 no estadual ali, por menor que seja esse começo, alguma coisa vai mudar. E ter mudanças no sistema, o sistema tem que estar preparado. Começa em 2026, o que significa que 2025, e aproveitando que estamos no começo de 2025, já nos prepararmos para 2026. Ah, mas para que tanta pressa? Não é muito bom deixar para a última hora, porque a gente tem que estar preparado. Então, e como que a TOTS está se preparando? Ela está criando novas formas de calcular os impostos. Na verdade, é uma coisa nem tão nova, já está vindo desde o ano passado, desde a versão anterior, mas que eu acho que não estava tão enraizado ainda no sistema, está começando, tem poucas empresas trabalhando com isso, que a gente vai falar ao longo do vídeo aqui, mas que agora eles estão colocando como prerrogativa para poder funcionar isso aqui. Então, para quem já conhece, a gente tem o TES, e o TES é o motor de tudo aqui. E talvez ele não seja o motor de tudo no futuro. Então, já me adiantei um pouquinho, mas vamos falar agora por que atualizarem o Proteus, né? Quais vão ser os impactos no Proteus? Bom, já começa uma das primeiras coisas que a gente precisa estar com o sistema atualizado são os ajustes cadastrais. Um exemplo do ajuste cadastral é que o CNPJ ele não vai ser exclusivamente numérico, ele vai ser alfanumérico. Então, para quem já trabalha com o sistema e trabalha há anos com o CNPJ pensando só em números, imagine você começar a ter que trocar todo o sistema para ele trabalhar com alfanumérico. Então, esse já é um motivo e forte para a atualização do sistema. Para quem está com versão já fora de homologação, pior ainda, porque não vai conseguir se manter atualizado utilizando um sistema que não está homologado. Então eu não vou ter atualização, por exemplo, a versão 33 do Proteus. Se eu não vou ter atualização e eu ainda uso a atualização do Proteus antiga, se eu tenho uma versão antiga do Proteus, eu preciso me atualizar, porque eu não vou receber atualização disso. Aí uma coisa que eu acabei começando falando, mas o novo cálculo, o novo motor de cálculo do Proteus vai ser o configurador de tributos. Ou seja, o TES ele vai ficar como uma figura secundária da parte fiscal. E a parte mais importante vai ser o configurador de tributos. Ah, mas só em 2026. Aí volta aquela história. Vamos nos antecipar, porque em 2026 ele já tem que estar funcionando. Uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, você pegar o simples. Então, por exemplo, um cálculo de CMS, um cálculo de ISS, coisas mais simples do nosso dia a dia que a gente já está acostumado,
Vamos jogar para o configurador de tributos, entender como ele funciona. Já vamos começar a trabalhar com o configurador de tributos e deixando o TES aos poucos de lado. Se você deixar tudo para 2026, eu acho que não vai dar tempo. E é o que a TOTS promete, nosso novo motor de cálculo do imposto é o configurador de tributo. Vai ser só ele daqui a um tempo. Na verdade, a versão 26 já não vai ter mais o TES como principal ator do cálculo de imposto. O TES vai ser uma figura secundária. Ele ainda vai existir, mas vai ser uma figura secundária. E além de tudo isso, né, falando também de versões desatualizadas, tal. O futuro, aí talvez um pouquinho mais para frente, as declarações também vão ser muito mais eletrônicas, apesar de elas já serem hoje em dia eletrônicas, elas vão ser vamos dizer assim, mais online. Então tudo isso também vai depender de uma atualização. Então, quanto mais cedo eu começar essas atualizações, quanto mais próximo do atual eu estiver, melhor vai ser no futuro. Eu não vou ter que, por exemplo, se eu tivesse uma 33, eu teria que pensar numa 23, para uma 24, 25, quer dizer, estou muito atrasado. Então, quanto mais eu tiver perto da atualização da TOTS, ou seja, mais próximo da 25, por exemplo, que é a que vai sair esse ano, melhor para mim. Aí, falando um pouquinho do Proteus, o Proteus continua sendo a ferramenta mais adaptada à nossa legislação. Por que eu falo isso? Porque outros softwares, eles dependem, principalmente se forem softwares, né, que não nasceram no Brasil, que são adaptados, eles usam ferramentas nacionais para poder gerenciar toda essa parte fiscal, tudo isso aqui. E o Proteus já nasceu brasileiro, né? O Proteus já é nosso. Então ele cresce adaptado às normas. E ele assim, ele tem muito mais é brasileiro, né? Brasileiro já está adaptado ao nosso país. Então, nem preciso falar muito. Bom, acho que espero ter explicado por que a gente precisa atualizar e qual vai ser o nosso foco, que é a principal coisa o ponto focal dessa história, né? É o configurador de tributos. O configurador de tributos ele vai ser o motor de cálculo dos impostos dentro do sistema. Então é ele que vai calcular tudo. Hoje, se a gente for no detalhe, quem faz esse motor sai do TES, mas no futuro vai ser o configurador de tributos. Então, quanto mais cedo a gente aprender a lidar com o configurador de tributos, melhor vai ser no futuro. Uma coisa que eu achei legal do configurador de tributos é que está tudo lá. Tem algumas coisas ainda perdidas em algum cadastro de produto, alguma coisinha que se relaciona com cadastro de produto e natureza, mas eu acredito que a TOTS com o tempo vai acabar separando isso. Quando você entra na tela do configurador de tributos, está tudo lá. Cadastro de produto, NCM, está tudo num único lugar, o que facilita o entendimento da coisa. E lá dentro você começa a ter cenários, coisas mais. Você consegue visualizar tudo que vai acontecer com determinado imposto no mesmo lugar, o que está muito mais prático. Uma coisa que eu já tinha adiantado é que o TES vai perder a importância. Então o TES não vai ser mais o principal ator do cenário. Ele não vai ser mais o configurador de tributos. Ele não vai ter essa gestão. A gestão do imposto não vai ser mais no TES, vai ser no configurador de tributo. Durante esse ano que vem, claro que a gente ainda vai ver muito TES na vida, hein? Mas no futuro a gente não vai ter, a gente vai continuar tendo TES, porque existem algumas informações que não são de imposto e que estão no TES. Isso vai continuar lá. Exemplo, atualiza estoque, gera duplicata, uma coisa que eu achei interessante do configurador de tributo é que ele é mais flexível. Então ele é mais moderno, claro, né? Tá adaptado, tá com nova cara, novas telas, e ele é mais simples de ser operado que o TES. Pelo menos a princípio, tá? Porque o TES, qual que é um problema que todo mundo tem com o TES? É onde está o campo que eu preciso. Procura no TES. Isso se ele vier padrão ainda tudo bem, mas quando a empresa resolve mexer na posição dos campos, aí pronto. Aí para você achar um campo é um parto. No configurador de tributos não tem tanto isso. Ele já é mais. Está tudo ali. Tem uma sequência lógica para você cadastrar, tem algumas coisas para você fazer. Então, de uma forma geral, ele é bem mais flexível. Falando em reforma tributária, a TOTS está lançando algumas ferramentas para isso.
Está lançando não, né? As ferramentas já existem. Ela só está incorporando e reforçando que elas existem e que elas podem ser, que elas podem ajudar no dia a dia. As que eles estão mais falando é o TAF, né? Porque é dali que vai sair as apurações não, mas as declarações, vão sair tudo pelo TAF. Isso aí está incorporado no sistema. Temos o Systax, que é uma ferramenta paga, então ela é separada do sistema, então você teria que adquiri-la, só que ela te auxilia na configuração do tributo. Então ele te ajuda a montar essa configuração do tributo e a mantê-la atualizada. Eu diria que essa ferramenta é útil para quem tem muitas operações, tem uma complexidade de operações, ela pode ser bastante útil. Quem tem poucas operações, não justifica o investimento. Quem, por exemplo, uma revenda que tem tipo sempre a mesma, segue sempre a mesma linha, talvez não tenha muita utilidade e seja dinheiro jogado fora. Mas para quem tem uma indústria que faz beneficiamento, que faz tratamento, que faz não sei o que, talvez seja interessante. E a outra ferramenta que a TOTOS também está divulgando é o TOTOS Transmit. O TOTOS Transmit nada mais é do que um armazenador de notas fiscais. Então ele recebe as notas e guarda, tem a guarda dessas notas. Então ele consegue pesquisar notas emitidas para o seu CNPJ e deixar elas guardadas. É uma ferramenta interessante, porque você tem as notas que foram emitidas para você. Por exemplo, um exemplo fiscal de uma utilidade, vai. Eu já tive um cliente que ele foi multado por não escriturar notas fiscais. A nota foi emitida em nome dele, ele não sabia, não sabia mesmo, não era sacanagem, e ele não escriturou e ele acabou pagando multa por uma nota que ele nem tinha emitido, que ele não sabia da existência. Pior que isso. Então é legal o TOTS Transmit porque você consegue armazenar as notas, principalmente as de entrada. Outra vantagem também você poder fazer a integração com a entrada de nota fiscal. Tem algumas parametrizações para serem feitas, tal, mas você agiliza o seu processo de entrada de nota fiscal. E aí vem, o que a gente faz agora? Primeira coisa, eu acho que é conscientizar todo mundo que a reforma está vindo. Revisar os processos, fazer o levantamento. Que eu uso de fiscal? Quais são os meus impostos? Quais são os principais impostos que eu tenho dentro da empresa? E começar a entender o que vai mudar, o que não vai mudar. Acho que esse é o primeiro passo. Atualizar o sistema, que eu já havia informado isso antes. Deixar na mais conformidade possível, próximo do que está acontecendo. Então, quanto mais perto você tiver da última atualização, melhor. Porque a hora que chegar a reforma tributária, você simplesmente vai aplicando pacotes, vai recebendo poucas informações e já vai se adaptando o seu sistema e os seus processos ao novo sistema tributário. E treinar a equipe, tanto a parte fiscal quanto a parte de TI. Deixar o pessoal alinhado com o que está acontecendo. Eu vou dizer que a reforma tributária, tanto o fiscal quanto o TI, o pessoal ainda está aprendendo. Então está todo mundo aprendendo. Então ainda tem dúvidas, ainda estão surgindo mais dúvidas ainda. Algumas coisas precisam ser adequadas ainda, outras coisas ainda não funcionam no configurador tributário 100%. Tem coisa que nem está no configurador de tributo, mas o básico, o simples está lá. O que eu falo diferenciado é tipo módulo de importação, por exemplo, o Easy Import e o de exportação. Esses módulos ainda não estão adaptados para trabalhar com configurador de tributo. No futuro provavelmente vai estar. Então, mas é bom já ir aprendendo, já entendendo, já sentindo as dores, porque é o que eu falo, quando chegar em 2026 o tempo vai ser mais curto. Lembrando um detalhe que eu acho que é interessante. Vai ser, de repente a dificuldade é tanta que vai ser prorrogado. Uma das coisas que o pessoal está comentando. Essa reforma tributária, ela é uma emenda constitucional. Então, para fazer, e meio que já está definido algumas coisas, para fazer uma prorrogação, uma alteração nessa emenda constitucional, ela precisa de outra emenda constitucional, o que dificulta muito uma alteração ou uma prorrogação, alguma coisa. Então, a lei já está meio que escrita e mudar ela não é que é impossível, mas é muito difícil. Então não contem com prorrogação. Bom, tinha falado de treinamento e eu acho que eu até deixei a última linha aí, testar. Testar, testar, testar. Você tem que ter um ambiente de homologação, testar os seus impostos, como vão ser os cálculos, está tudo funcionando, está emitindo nota, beleza, posso passar para a produção. Cálculos e os testes precisam ser feitos. E na minha concepção tem que ser a quatro mãos, o pessoal do fiscal e o pessoal de TI.
A TOTVS está divulgando que o pessoal de fiscal vai ter mais autonomia. Em partes é verdade, desde que a pessoa também se interesse muito em entender um pouco como funciona o processo. Eu acho que isso não vai ser uma coisa rápida, mas, claro, dedicação sempre ajuda. Mas eu acho que sempre o pessoal de TI vai poder ajudar, principalmente na parte de atualização. O pessoal do fiscal não faz atualização, mas a parte de depois de entender como tudo está funcionando o processo, aí quatro mãos. Bom, e aí, conclusão. A reforma é inevitável, dizem que é para melhorar. Eu acredito que até melhore um pouco, mas eu acho que a complexidade do Brasil ainda vai permanecer, porque eu escuto muito assim: ah, vai ter um novo imposto, por exemplo, PiscoFins vai se restringir ao CBS. Tá, mas aí tem aquela exceção de não sei quem, exceção do lugar tal, a exceção de não sei. Então, simplifica, mas eu acho que ainda vai ter muita complicação. Mas vamos acreditar que vai simplificar. Mas independente disso, é uma versão moderna do que a gente tem dos impostos atuais. Sendo uma versão moderna, o sistema também tem que estar adaptado a isso. Então, e quem que é adaptado a isso? O Proteus. Proteus se torna uma ferramenta essencial para fazer todos esses cálculos. Tudo bem que deve ter alguém do fiscal que manja muito, que conhece muito, mas ele precisa colocar essas regras para que a empresa funcione dentro de um sistema, para que a empresa funcione de forma eficiente, que cai nessa última quadrada aí que é a eficiência competitiva. Por quê? Porque quanto mais rápido você for, eu consigo emitir nota. Porque pode acontecer, de repente o cara não está preparado para os impostos e ele começa a não conseguir emitir nota, ele não consegue vender mais mercadoria. Vocês já pensaram nisso? É um detalhe importante. Às vezes eu não consigo mais emitir nota, eu não consigo mais vender. Por quê? Porque meu sistema está desatualizado e eu não consigo fazer os cálculos atuais. É um problema. E outra coisa, vai estar todo mundo mudando. Então, pode ser, não sei se isso vai acontecer, mas é uma hipótese. Quando chegar lá em 2026, vai estar todo mundo desesperado para fazer a coisa funcionar, a coisa acontecer, e você não vai ter mão de obra para isso. Então, quanto mais você se antecipar, melhor para você mesmo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Quem quiser tirar dúvidas, pode enviar mensagem, pode nos procurar nesses contatos aqui, ou pode mandar mensagem no canal que você estiver assistindo. Se você puder, curta o vídeo, compartilhe, ajuda bastante também a divulgação. Bora atender a reforma tributária. Até mais.